Empurrei o portão, de ferro branco, da casa de 400 metros quadrados num bairro nobre da zona norte de São Paulo, sentindo o peso do envelope pardo na minha mão direita. O sol das 10 da manhã iluminava o jardim impecável que eu mesmo havia mandado projetar há 4 anos. Na varanda, sentada em uma espreguiçadeira de vime, tomando café em uma xícara de porcelana, estava a minha sogra, Dona Lúcia. Ao lado dela, o meu cunhado de 35 anos, Júnior, digitava furiosamente no seu iPhone de última geração. Quando ouviram o rangido do portão, os dois levantaram os olhos. O sorriso que se formou no rosto de Lúcia foi o sorriso aliviado de uma manipuladora que acha que o seu plano infalível acabou de dar certo. Ela levantou-se, alisando a blusa de seda. "Fernando, meu genro querido!" ela exclamou, caminhando na minha direção de braços abertos. "Eu sabia que você não ia nos desamparar. A Camila deve ter te contado sobre o probleminha com o banco. Você trouxe o cheque para quitar a dívida, não foi?" O Júnior estava tão nervoso, mas eu falei para ele: "O Fernando é a nossa rocha. Ele tem uma empresa forte. Ele nunca vai deixar a mãe da esposa dele ir para o olho da rua." Eu não retribuí o abraço. Parei a 2 passos de distância, o meu rosto esculpido em gelo absoluto. Atrás de mim, um homem de terno cinza e prancheta na mão, que aguardava na calçada, deu um passo à frente. "Dona Lúcia", eu disse, a voz, num tom tão baixo e cortante que o sorriso dela congelou na mesma hora. "Eu não vim trazer um cheque para o banco. O banco já recebeu o que era dele no leilão de ontem à tarde. Eu vim trazer o novo proprietário do imóvel, e este senhor ao meu lado é o oficial de justiça que veio entregar a ordem de despejo compulsório. Vocês têm 48 horas para desocupar a minha casa." O celular de Júnior escorregou da mão dele, caindo com um estalo seco no piso de cerâmica. Lúcia arregalou os olhos, a respiração presa na garganta, percebendo que o genro rico e idiota havia acabado de fechar uma armadilha mortal ao redor do pescoço deles. Mas, para entender como chegamos ao ponto em que eu mesmo arrematei a casa que havia dado de presente à minha sogra apenas para poder expulsá-la legalmente, precisamos voltar 14 meses no tempo, até o dia em que a ganância começou a devorar a gratidão. Meu nome é Fernando Siqueira. Tenho 53 anos. Não sou um bilionário de Wall Street, não tenho iates atracados em Mônaco. Sou o fundador e dono de uma fábrica de autopeças e usinagem de médio porte no interior de São Paulo. Comecei aos 20 anos, com as mãos sujas de graxa e uma dívida no banco. Trabalhei 60 horas por semana durante 3 décadas para construir o meu patrimônio. Eu sei o valor do dinheiro, porque sei o quanto custa ganhá-lo. Há 7 anos, eu me casei com Camila. Ela é 12 anos mais nova que eu, uma mulher fantástica, veterinária, dedicada e com um coração que não cabe no peito. O nosso casamento sempre foi baseado em respeito e parceria. O único ponto de atrito, a única nuvem negra no nosso horizonte, era a família dela, mais especificamente a mãe, Dona Lúcia, e o irmão mais velho, Júnior. Lúcia era uma viúva que transformou o vitimismo em uma forma de arte. Ela idolatrava o filho homem, Júnior, um sujeito de 35 anos, que se recusava a ter um emprego formal. Ele era um empreendedor de ideias. Já havia tentado abrir barbearia gourmet, aplicativo de entrega, marca de roupas fitness. Todos os negócios faliram em menos de 1 ano, deixando dívidas que Lúcia cobria, vendendo as próprias economias. Quando eu me casei com Camila, vi o quanto ela sofria com as constantes crises financeiras da mãe. Lúcia morava de aluguel e vivia sob a ameaça de despejo porque repassava o dinheiro da pensão para o filho cobrir os cheques sem fundo. Aos 53 anos, um homem quer paz dentro de casa. E eu decidi comprar essa paz.
Há 4 anos, após fechar um excelente contrato de fornecimento com uma montadora, eu tirei R$ 1,5 milhão das minhas aplicações pessoais. Comprei uma casa belíssima, espaçosa e segura para a dona Lúcia. Para você ter paz, meu amor, eu disse a Camila, entregando as chaves. E para a sua mãe, nunca mais se preocupar com o teto. Coloquei a casa no nome de Lúcia, com cláusula de usufruto, para que ela se sentisse verdadeiramente dona do seu lar e recuperasse a dignidade. O único acordo verbal, a única linha vermelha que tracei de forma muito clara foi: Júnior não mora lá, e esta casa é o limite da minha ajuda financeira. Se ele quebrar de novo, o problema é dele. Lúcia chorou, me abraçou, me chamou de filho que ela nunca teve, uma ofensa velada ao próprio filho, que, ironicamente, era o que ela mais amava. Durante 3 anos, tudo fluiu bem. Até que Júnior teve outra ideia brilhante. Júnior decidiu que ia abrir uma importadora de peças de bicicletas elétricas. Segundo ele, era o negócio do século. O problema é que nenhum banco lhe dava crédito. O nome dele estava mais sujo que chão de oficina mecânica. Ele veio até a minha empresa, sentou-se na minha frente com uma apresentação de PowerPoint ridícula e me pediu um empréstimo ponte de R$ 600 mil. Eu olhei para ele, inclinei-me sobre a minha mesa de mogno e fui direto. Não, Júnior, o meu dinheiro está investido na minha fábrica, nos salários dos meus funcionários e no futuro da sua irmã. O seu histórico de gestão é um desastre. Vá arrumar um emprego de verdade. Ele saiu da minha sala vermelho de raiva, batendo a porta. Eu achei que a história havia acabado ali. Eu subestimei a capacidade de uma mãe tóxica de sacrificar o próprio teto para alimentar a ilusão de um filho inútil. 10 meses se passaram. A vida seguiu seu curso. Até que um dia, o meu advogado, Dr. Abreu, que cuidava dos meus registros de imóveis e declarações de imposto de renda, me ligou com uma voz preocupada. Fernando, você se lembra daquela casa que você comprou e colocou no nome da sua sogra, Dona Lúcia, no bairro de Santana? Lembro perfeitamente, Abreu. O IPTU está atrasado? Se estiver, me mande o boleto. Eu pago para não estressar a Camila. O problema é muito maior que o IPTU, Fernando. O meu despachante estava levantando certidões de praxe e encontrou uma alienação fiduciária na matrícula do imóvel. Senti um frio na base do estômago. Alienação fiduciária? Ela financiou algo? Ela deu a casa como garantia, em um empréstimo com um banco de médio porte. Um empréstimo de R$ 800 mil, com juros altíssimos. E o pior, Fernando, o banco acabou de registrar o início do processo de execução da dívida. Estão com 4 parcelas em atraso. A casa vai a leilão em menos de 90 dias. O silêncio no meu escritório pareceu ensurdecedor. O barulho das máquinas da fábrica, lá embaixo, parecia distante. Lúcia havia hipotecado a casa que eu comprei à vista, o meu presente de R$ 1,5 milhão. Ela colocou o teto dela em risco. Para quê? Não precisei de muito esforço para descobrir. Pedi ao meu gerente financeiro para investigar as movimentações de Júnior. São Paulo é grande, mas o mercado de crédito é uma vila. Júnior havia aberto a tal importadora de bicicletas. Ele estava andando pela cidade com uma BMW X, um seminova, postando fotos em restaurantes caros, fingindo ser um empresário de sucesso. Ele torrou os R$ 800 mil do empréstimo da mãe em estoque encalhado e estilo de vida. O negócio quebrou em 6 meses. E agora, o banco ia tomar a casa de Lúcia. Eu não fui falar com a minha sogra imediatamente. Eu não gritei com o meu cunhado. Aos 53 anos, eu sei que a raiva precipitada apenas avisa a presa de que o caçador está na floresta. Eu contratei um investigador particular para instalar uma escuta direcional no quintal da casa de Lúcia. Eu precisava saber o nível de consciência dela sobre o desastre iminente.
Ela estava desesperada? Ela foi enganada pelo filho? O áudio que o investigador me enviou 3 dias depois me curou de qualquer traço de pena que eu pudesse sentir daquela mulher. Era uma conversa entre Lúcia e Júnior tomando café na varanda. Voz de Júnior: Mãe, o gerente do banco ligou de novo. A notificação de leilão vai chegar essa semana. A gente vai perder a casa. Para onde a gente vai? Voz de Lúcia, com uma calma assustadora: Fica calmo, Júnior. Respira, deixa a notificação chegar. Quando o papel do oficial bater na nossa porta, eu vou chorar, vou ligar para a Camila e vou dizer que o banco nos enganou, que os juros eram abusivos. A Camila é mole, ela ama a mãe. Voz de Júnior: Mas mãe, a Camila não tem 800 mil para pagar a dívida. Voz de Lúcia: A Camila não tem, mas o Fernando tem. O corno trabalha que nem um burro de carga. A empresa dele fatura milhões. Você acha mesmo que o Fernando vai deixar a mãe da mulher dele morar na rua e passar vergonha? Ele não suporta escândalo. Quando ele vira a Camila chorando, ele vai lá, assina um cheque, quita o banco e a casa volta a ficar limpa. O genro paga, meu filho. Sempre paga. Fica tranquilo. A sua BMW tá a salvo. Eu ouvi a gravação 3 vezes, sentado na minha poltrona de couro, sentindo o gosto metálico da traição na boca. O genro paga. O corno trabalha que nem um burro de carga. Ela não hipotecou a casa, por desespero. Ela hipotecou a casa porque, na cabeça distorcida dela, eu era o seguro contra todos os riscos da estupidez do filho dela. Ela apostou o meu presente no cassino do fracasso de Júnior, sabendo que eu cobriria a aposta para proteger a minha esposa. A maldade não estava apenas na questão financeira. A maldade estava na intenção de usar o choro e a dor emocional de Camila como ferramenta de extorsão contra mim. Desliguei o áudio. Liguei para o Dr. Abreu. Abreu, eu quero que você abra uma empresa, uma holding patrimonial, no nome de terceiros, com diretores laranjas legais, uma LLC, que não tenha o meu nome no quadro societário primário. Para quê, Fernando? Porque eu vou comprar um imóvel em leilão daqui a 90 dias e eu quero que a compra seja absolutamente anônima. O plano exigia paciência e estômago de aço. Durante as semanas seguintes, eu assisti de camarote ao teatro de Lúcia começar a se desenrolar. A notificação oficial do leilão chegou. Numa noite de quarta-feira, eu e Camila estávamos jantando em casa quando o celular dela tocou. Era Lúcia, chorando copiosamente. Camila! Filha, pelo amor de Deus, vem aqui, a polícia está aqui, eles querem tomar a minha casa. Camila ficou branca. Corremos para o carro. Eu dirigi até a casa da Zona Norte, mantendo a expressão de marido preocupado. Quando chegamos, não havia polícia, apenas Lúcia no sofá, abraçada a um travesseiro fingindo um ataque de pressão alta, enquanto Júnior andava de um lado para o outro, fingindo indignação. O banco nos roubou, Fernando! Júnior exclamou, atuando mal. Minha mãe pegou um empréstimozinho pequeno para me ajudar a pagar umas contas médicas antigas e os juros viraram uma bola de neve. Agora eles querem leiloar a casa por causa de 500 mil reais. Eu olhei para Camila. A minha esposa estava em choque, abraçando a mãe. Mãe, como você faz isso e não me conta? Como você coloca a casa que o Fernando nos deu em risco? Camila perguntava, as lágrimas caindo. Eu tive vergonha, filha. Eu não queria incomodar o Fernando. Lúcia choramingou, lançando um olhar de soslaio na minha direção, esperando a minha reação. Eu me aproximei, pousei a mão no ombro da minha esposa e falei com a voz mais calma e controlada que consegui encontrar. Calma, dona Lúcia, não precisa de desespero. Deixe a notificação comigo. Eu vou pedir para o meu departamento jurídico analisar o contrato do banco. Nós não vamos deixar a senhora na rua. Fique tranquila. O suspiro de alívio de Júnior foi audível. Lúcia escondeu o sorriso de vitória no ombro da filha. O plano deles tinha funcionado perfeitamente. O genro idiota assumiu a bronca.
No caminho de volta para casa, no carro, Camila chorou no banco do passageiro. Amor, me desculpa, ela disse, soluçando. Eu sei que você comprou a casa para termos paz. A minha mãe foi muito irresponsável, mas a gente não pode deixar ela perder tudo. Você consegue negociar com o banco? Parei o carro no semáforo. Olhei para a mulher que eu amava, a mulher de quem eles queriam sugar a vida. Eu não podia mentir para ela, mas eu precisava que ela estivesse do meu lado. Camila, preste atenção em mim. Eu peguei a mão dela. Eu vou te mostrar algo que vai doer muito, mas você precisa ouvir. Conectei o celular ao Bluetooth do carro e dei o play na gravação da escuta direcional. A voz de Lúcia ecoou pelos alto-falantes do SUV. O Fernando tem dinheiro. Quando ele vira a Camila chorando, ele vai lá, assina um cheque. O genro paga meu filho. O choro de Camila parou instantaneamente. A confusão no rosto dela se transformou em descrença e depois em um horror silencioso. Ela ouviu a própria mãe planejar usá-la como isca emocional. Ela ouviu a mãe proteger o irmão inútil às custas do casamento da filha. Eles sabiam? Camila sussurrou a voz trêmula. Eles armaram isso? Sim, amor. Eles apostaram a casa no fracasso do Júnior. E agora eles acham que eu sou o seguro deles. Camila cobriu o rosto com as mãos. O choro dela agora não era de pena da mãe. Era de luto por uma relação que acabara de morrer. A traição familiar é um veneno que queima de dentro para fora. O que você vai fazer, Fernando? Ela perguntou, secando as lágrimas com força, a decepção endurecendo o olhar dela. Eu não vou pagar a dívida, Camila. Eu vou deixar a casa ir a leilão. Ela me olhou, surpresa, mas não protestou. Eles merecem, ela disse baixinho. Não, Camila. Eles merecem mais do que isso. Se eles apenas perderem a casa para o banco, vão vir morar conosco. Vão dizer que são vítimas do sistema. Eu não vou deixar o banco ficar com o lucro. Eu vou arrematar a casa, em segredo. E quando eles acharem que estão salvos, eu vou ser o carrasco. Os 2 meses seguintes foram de puro sadismo silencioso da minha parte. Eu mantive a farsa. Pedi para o Dr. Abreu enrolar. Ele ligava para a Lúcia dizendo que estava analisando brechas no contrato e que entraria com liminares para travar o leilão. Lúcia e Júnior viviam a vida normalmente. A casa Ilza estava garantida na cabeça deles. A arrogância era tamanha que Júnior usou o resto do dinheiro do empréstimo para comprar uma passagem de fim de ano para Punta Cana. Ele achava que a fatura já estava paga pelo cunhado. O dia do leilão extrajudicial chegou, uma terça-feira à tarde, no auditório de um leiloeiro oficial no centro de São Paulo. Lúcia e Júnior nem se deram ao trabalho de comparecer. Eles confiavam cegamente na mentira que eu havia contado. Fiquem em casa, o meu advogado vai lá e vai depositar em juízo para suspender a praça. Eu não mandei o Abreu suspender nada. Eu estava sentado na última fileira do auditório, usando um boné e óculos escuros, acompanhado por um procurador da holding patrimonial que eu havia criado, a Vanguard Investimentos LLC. O leiloeiro abriu o pregão da Casa de Santana. O valor de avaliação era de R$ 1.500.000. O lance inicial no segundo leilão, para cobrir a dívida e os custos, era de R$ 900.000. A sala estava cheia de investidores farejando pechinchas. Um homem na primeira fila levantou a placa. 910 mil. O meu procurador levantou a placa dele de forma agressiva. 1 milhão, à vista. Os outros investidores olharam para trás. Ninguém em um leilão de segunda praça cobre lances com incrementos de quase R$ 100.000 logo de cara, a menos que esteja absolutamente determinado a levar o imóvel e tenha bala na agulha para afogar a concorrência. Houve murmúrios. Ninguém cobriu. 1 milhão, dou-lhe uma, dou-lhe duas, vendido para a Vanguard Investimentos. O leiloeiro bateu o martelo.
O som do martelo na madeira foi o som do destino de Lúcia sendo selado. Eu recuperei a casa que comprei, pagando 400 mil a menos do que o valor de mercado, limpando a dívida e assumindo a posse legal sob o escudo da minha holding. O banco estava satisfeito, a lei estava satisfeita e eu estava pronto para o ato final. A carta de arrematação demorou 10 dias para ser expedida e registrada. O juiz de execução assinou a ordem de emissão na posse, despejo. Durante esses 10 dias, Lúcia me ligava a cada 2 dias. Fernando, o leilão passou, a gente não teve notícia, tá tudo bem? E eu, com a voz mais doce que consegui falsear, respondia: Fique tranquila, dona Lúcia, a pessoa certa comprou a casa. Vocês não vão ter problemas com o banco nunca mais. E eu não estava mentindo. O problema dela não era mais o banco. O problema dela era eu. E assim, chegamos àquela manhã ensolarada de quinta-feira, no portão de ferro branco. Eu estava ali, parado na calçada, o oficial de justiça ao meu lado. A expressão de alívio e triunfo no rosto de Lúcia havia evaporado no segundo em que as minhas palavras saíram da minha boca. Fernando, o que você está dizendo? Lúcia gaguejou, o sorriso quebrado, a xícara de café tremendo na mão dela. Que história de novo proprietário? Você disse que ia resolver. Você disse que o advogado ia pagar. Júnior, que havia deixado o celular cair no chão, deu um passo à frente, pálido, a bravata de menino de ouro desaparecendo. Qual é, cunhado? Que brincadeira sem graça é essa? A minha irmã sabe disso? Dei um passo para dentro do jardim, a minha presença física ocupando o espaço que eu mesmo havia pago. A sua irmã não apenas sabe, Júnior, como foi ela quem escolheu a cor da empresa de mudanças que vai encostar aqui amanhã de manhã. Tirei o envelope pardo do bolso interno do meu terno e o entreguei nas mãos trêmulas de Lúcia. Aqui está a certidão atualizada do registro de imóveis. O banco leiloou a casa. Uma holding chamada Vanguard Investimentos arrematou o imóvel por R$1 milhão à vista. A Vanguard Investimentos, caso vocês tenham curiosidade, é de minha propriedade integral. Lúcia abriu o envelope, os olhos correndo pelo papel com o timbre do cartório. A respiração dela começou a falhar. Você deixou a minha casa ir a leilão para comprar ela de volta mais barato? Você me roubou, Fernando! Ela gritou, a voz estridente, tentando assumir a posição de vítima ofendida. Aproximei-me dela e a minha calma fez com que ela recuasse até encostar na parede da varanda. A casa nunca foi sua, Lúcia. A casa foi um presente de boa-fé. Um presente que você pegou, cuspiu em cima e jogou no lixo para financiar a vida de vagabundo do seu filho de 35 anos. Você hipotecou o teto que eu te dei para ele comprar uma BMW e fingir que era empresário. Você apostou contra mim. Você apostou na chantagem emocional contra a própria filha. Como você sabe da hipoteca? Júnior balbuciou, os olhos arregalados em pânico. Eu não sei apenas da hipoteca, Júnior. Eu sei que a BMW que você comprou está com busca e apreensão porque você parou de pagar o leasing. Eu sei que a importadora de bicicletas é uma empresa de fachada, cheia de dívidas trabalhistas. E eu sei, principalmente, o que vocês conversam tomando café nesta mesma varanda. Puxei o celular do bolso. Não havia necessidade de conexão Bluetooth desta vez. Coloquei o volume no máximo e dei o play no áudio que o investigador havia gravado. A voz de Lúcia ecoou pelo jardim ensolarado. O genro paga, meu filho, sempre paga. O corno trabalha que nem um burro de carga. Quando ele vira a Camila chorando, ele vai lá, assina um cheque. O áudio terminou. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado com a podridão daquela família. Lúcia cobriu a boca com a mão. Ela começou a chorar. Mas não era um choro de arrependimento. Era o choro da manipuladora, que foi pega em flagrante com a fita rodando.
Fernando, pelo amor de Deus, eu estava nervosa. Eu falei da boca para fora. O Júnior me pressionou. Eu sou uma mulher doente. Sou a mãe da sua esposa. Para onde eu vou? Você não vai morar comigo. Isso é uma garantia. Eu respondi a voz fria e cortante. O oficial de justiça está aqui para certificar a emissão na posse. A lei determina um prazo. Eu sou um homem razoável. Eu dou a vocês 48 horas para embalarem os móveis que não estavam na casa quando eu a comprei. O que era meu, fica. O que é de você, sai. Você não pode fazer isso com a gente, coroa. Júnior tentou engrossar a voz, dando um passo na minha direção com os punhos cerrados. Eu acabo com você. Não precisei levantar a mão. Os 2 seguranças pessoais que haviam chegado no meu SU, V preto, estacionado do outro lado da rua, desceram e pararam silenciosamente atrás de mim. Homens de 1,90 m, vestindo ternos escuros. Júnior encolheu os ombros instantaneamente e recuou como um cão covarde. As caixas de papelão chegam à tarde. Eu disse virando as costas. Não destruam nada, ou eu cobro na justiça criminal. Boa sorte com a mudança. O aluguel na periferia costuma exigir 3 meses de depósito calção. Sugiro que você venda a BMW, Júnior. Se o banco não achar ela primeiro, no sábado de manhã, eu estava estacionado do outro lado da rua, dentro do meu carro blindado, assistindo ao desfecho. Camila estava sentada no banco do carona, segurando a minha mão. Ela chorou em silêncio quando viu a mãe sair pela porta da frente carregando malas pesadas, ajudada por Júnior, que suava em bicas, carregando uma televisão de tela plana em direção a um caminhão de mudanças alugado e barato. Eles não tinham para onde ir. Sem crédito na praça, com os nomes sujos nos órgãos de proteção e com as contas bloqueadas, Lúcia teve que recorrer a uma prima distante na Zona Leste para abrigá-los temporariamente num quarto de fundos. Ela tentou ligar para Camila 20 vezes durante as últimas 48 horas. Deixou mensagens de áudio desesperadas acusando-me de ser um monstro cruel, exigindo que a filha interviesse. Camila bloqueou o número da mãe. Bloqueou o do irmão. A decisão foi a mais dura que ela já tomou na vida, mas ela percebeu que, se não cortasse o cordão umbilical apodrecido, a infecção mataria a nossa família. Quando o caminhão de mudanças finalmente partiu, dobrando a esquina e sumindo de vista, os meus funcionários entraram na casa, uma equipe de limpeza contratada. Eu e Camila saímos do carro e caminhamos juntos até o portão de ferro branco. Abri a casa. O espaço estava vazio, sem Lúcia, sem a arrogância de Júnior, sem a aura de manipulação e mentiras que infectou aquele lugar durante 3 anos. O que vamos fazer com a casa, amor? Camila perguntou, limpando os olhos e olhando para o jardim que estava florido. Eu vou vendê-la, respondi passando o braço ao redor dos ombros da minha esposa. Não imediatamente. Primeiro vou alugar para uma família decente. O dinheiro do aluguel ele vai integralmente para a ala infantil do hospital oncológico aqui da região. Vamos transformar a cobiça deles em vida para outras pessoas. E quando o mercado estiver bom, eu liquido o imóvel. Camila sorriu. Um sorriso triste, mas de alívio puro. O alívio de quem tirou uma mochila de chumbo das costas. Aos 53 anos, eu confirmei a teoria que venho lapidando desde que abri a minha fábrica. O patrimônio que construímos não é infinito, e a nossa tolerância também não deve ser. O dinheiro não muda as pessoas, ele apenas compra um palco maior para que elas revelem quem realmente são. Dona Lúcia achou que a minha riqueza era a garantia para a irresponsabilidade do filho dela. Ela apostou alto, jogando o próprio teto na mesa, certa de que eu nunca veria o blefe. Ela só esqueceu de um detalhe fundamental do mercado. O genro que constrói impérios a partir do nada não assina cheques em branco para tapar buracos de ratos. O genro compra a dívida, arremata o jogo
e executa o despejo. A casa está limpa. E a Paz, finalmente, não tem mais inquilinos tóxicos.